alguns cuidados a mais devem ser tomados e também alguns pontos devem ser levados em consideração. Sobre esse assunto, a gente está em contato com o Everton Camarano, ele que é CEO de uma empresa especializada em moradia universitária e que traz mais informações para a gente, conselhos e até orientações com relação a essa questão. Everton, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Prazer. Prazer, André, ouvintes. É um privilégio poder dividir um pouco do tempo aqui com vocês. Everton, essa questão, né? Primeiro vem aquele processo árduo em que os estudantes pegam os alunos, vão, estudam, fazem cursinho, muitas vezes para universidades federais, estaduais. Aqui na nossa região a gente tem a Unicamp, mas em outras regiões aqui do estado temos a Unesp, entre outras, o FSCar na região lá de São Carlos. E aí a pessoa passa, aí começa essa outra questão e preocupação, né, por parte dos pais. E agora vão os pais lá procurar aquela moradia, um ambiente que seja próximo da faculdade ou não, ou que tenha mais segurança. Enfim, acho que são alguns pontos que os pais se preocupam muitas vezes mais que os próprios alunos, né? Com certeza. É um momento muito interessante, porque as necessidades e os desejos, eles, por vezes, podem destoar muito, né? Os jovens têm ali um processo muito interessante de entusiasmo, né? Em imaginar e projetar quem são as pessoas que eles vão conhecer, se vão ter pessoas da escola, do colégio, do cursinho. Então, vai muito mais na linha do emocional, né, eu diria, então, e da parte mais social, então, procurando provavelmente já saber quais são as atléticas, que ele pode se vincular, enfim. Enquanto os pais estão muito mais, em geral, né, ficam mais orientados sobre aspectos funcionais, né, então ligados a questões logísticas, né, mesmo, então qual bairro, a proximidade, como é que é o deslocamento, questões relacionadas ao tipo de empreendimento, se é uma casa, se é um edifício, se é uma república, se é uma moradia universitária, como o que a gente faz aqui na U-Living. Então, acho que, por vezes, são muito, muito diferentes, e aí, no final, eles vão se aproximando, né, de alguma forma, e esse é o ideal, né, que pais e filhos possam tomar essa decisão em conjunto, pesando os diferentes aspectos. Isso, com certeza, acho que já seria aí a primeira dica. Eu estou à frente desse tipo de negócio, que é novo no Brasil ainda há um pouco mais de 6 anos. Então, com certeza, ao longo desse tempo, eu pude perceber que existe mais êxito, né, e é mais saudável o processo como um todo, sempre que as decisões, elas, em algum momento, se equilibram, né, e mais de um aspecto é considerado. É que quando os pais começam a perceber essa questão que você colocou, né? A gente pode colocar alguns pontos, principalmente a gente vai ter um custo, né? Muitas vezes no começo, principalmente no começo de uma faculdade, os pais que vão bancar, de repente depois ele até consegue um emprego, consegue ou mesmo alguma bolsa, algo nesse sentido, mas você tem um custo, tem a localização, dentro da localização você tem a mobilidade, muitas vezes aqui, por exemplo, a gente tem a PUC, a Unicamp, que são extremos. De repente você vai pagar mais barato, mas vai ter que pegar um ônibus ou transporte por aplicativo, ter um carro, uma moto, enfim, vai ter esse custo de mobilidade. Sem dúvida. A questão da segurança hoje em dia é fundamental também. E outra questão que a gente também coloca é a questão de burocracia, porque muitas vezes você tem que uma série de documentação para conseguir fazer essa locação, garantia por parte da imobiliária, por parte, né, do locador. Então, quer dizer, são essas séries de itens que os pais têm que se atentar. Queria falar um pouco sobre o custo já dentro de localização e mobilidade. O que, na sua visão, é mais importante? Como trabalhar com essas questões? Porque são várias variáveis. Claro. O custo sempre, muita gente se guia principalmente pelos anúncios online no primeiro momento, né, cada vez mais. E aí o importante é visualizar e de fato ter certeza do que está aparecendo, do que está sendo exibido para você nos mais diferentes portais que você pode encontrar. Então, muitas vezes você encontra apenas o valor do aluguel como o principal elemento, né, de um anúncio, e existem outros custos atrelados, né, como as estimativas de energia, água, gás, eventualmente,
outros custos que não estão na maior parte das locações inclusas, que são internet, por exemplo, ou aquisição de mobília. Alguns imóveis pode ser que você tenha que fazer algum tipo de pintura, né, para entrar, algum tipo de reparo, até eventualmente dependendo do tempo que esse imóvel está em uso e das condições em que ele se apresenta. E outros, né? Se o jovem vai precisar se locomover em veículo, por exemplo. Então, existe estacionamento, ele precisa pagar a mensalidade de um estacionamento à parte, e a própria organização doméstica, no sentido da limpeza, se é um espaço que fornece esse tipo de serviço, ou se ele fica sob a contratação, ou mesmo do próprio estudante que tem que se virar, e faz parte aí do crescimento, né? Mas acho que esses são fatores importantes na hora de avaliar, para ter certeza que não há surpresas depois, né, do ponto de vista de orçamento, com o total que se requer, né, para uma mudança de endereço e para um jovem se estabelecer num lugar novo. E com relação à mobilidade e burocracia, vou juntar um pouco dessas duas coisas. Justamente a gente está falando dessa parte de custo, né? Acho que a burocracia, cada vez mais ela se tornou menor de algum jeito para em algumas cidades. Existem outras cidades ou tipos de serviço que ainda são muito burocráticos. Moradia, infelizmente, é um deles, na maior parte dos casos, né? A gente, por exemplo, aqui na YouLiving faz contratos 100% digitais, então existem pessoas, por exemplo, em Campinas, né, que são de cidades vizinhas e o ir e vir é relativamente simples, mas também existem pessoas que passam na Unicamp, na Pucamp, e em outras e que vêm de cidades ou mesmo outros estados. E essas pessoas têm mais dificuldade para, né, visitar a cidade, fazer uma busca para ver de perto, que aliás essa é uma dica importante, né, tentar, quando a gente fala de custo, também visitar algumas unidades, não fazer a compra unicamente à distância, acho que ou por um tour virtual, é uma coisa que a gente faz muito aqui, então não pode viajar, não dá para viajar, bom, vamos fazer aqui uma videochamada e eu te mostro o espaço. Isso é muito importante, porque a foto, a gente não sabe há quanto tempo foi tirada, a gente não sabe por quantos filtros ela passou, né, e quantos photoshops, camadas de melhoramento ela recebeu. Então, videochamadas, para quem está longe, não pode vir, são uma boa. E do ponto de vista de contrato, a mesma coisa. Eu acho que procurar contratos que sejam mais flexíveis, né, em todo o processo de contratação, então que tenham assinatura online, que você possa ter acesso a um suporte à distância para tirar eventuais dúvidas, isso é bastante importante. E, idealmente, que não solicitem fiador ou seguro-fiança, porque muitas vezes inviabiliza a alocação, né? Então, são aspectos importantes para verificar antes de pesquisar muitos tipos de imóvel, porque isso pode ser um grande entrave. E mobilidade, como você bem colocou, André, é super chave, né? Você fez uma colocação muito relevante, que às vezes, né, a busca se dá muito pelo preço, mas não leva em consideração a distância, ou mais do que a distância, é a mobilidade de fato. Ou seja, pode até ser distante, mas às vezes tem um ônibus que passa na rua e te leva com muita facilidade para o lugar. Existem outras localizações que podem ser mais próximas em quilômetros ou em metros, mas que você não tem esse recurso do transporte e vai depender de um carro, muitas vezes, né? Então, isso é bastante importante para ser considerado. E muitas vezes existe um fator da mobilidade que a gente não costuma considerar muito, que é o tempo que essa mobilidade exige, né? E para um jovem universitário, assim, o foco principal é o estudo, né? Então, o tempo, muitas vezes, ele vai fazer falta. Ele faz falta na vida adulta, ele também faz falta, né? Ele é escasso na vida acadêmica também. Então, quanto mais próximo da universidade for, que possa, né, e melhor atendida a região for do ponto de vista de serviços, e aí eu estou falando de supermercados, de farmácias, de espaços de lazer também, né? Isso tudo contribui muito para a qualidade de vida que essa pessoa vai ter e para o tempo que, de fato, ela vai poder focar nos estudos, que são a razão pela qual ela fez a mudança no primeiro lugar. Uhum. Você estava comentando com relação à segurança e burocracia, até com relação à burocracia, porque às vezes o que acontece depois que o aluno ele já começa a se integrar, né, com os colegas de classe e tudo mais, primeiro ano ou algo assim, aí começa aquela conversa, onde você está morando, e você, não sei o que, vem morar com a gente, daí ele vai lá querer mudar, daí
fica preso num contrato, tem alguma coisa assim, então tem que tomar bastante cuidado nesse aspecto, né? Com certeza. Essas soluções, elas parecem muito fáceis no primeiro momento, né? Mas muitas vezes, acho que um ponto importante que está ligado exatamente ao que você mencionou é o cuidado com a informalidade, que muitas vezes pode custar caro, né? Então, pessoas que alugam um imóvel maior e dividem de forma informal os demais espaços dessa casa, muitas vezes, isso é bem comum, às vezes de apartamentos também, né? Você, como consumidor daquele serviço, está bastante desassistido, né? Você depende de uma outra pessoa, que é a pessoa que detém o contrato. Então, se você tem um problema dentro do serviço, que seja com problemas básicos, às vezes, de infraestrutura, né? Provavelmente você vai enfrentar bastante dificuldade para resolver se você não tiver muita sorte com essa pessoa que intermediou essa relação, ou que habita, inclusive, às vezes não é nem dela, né? Ela aluga e subloca para outros usuários. Esse não costuma ser um formato muito interessante, porque ele pode gerar muitos problemas já no primeiro momento, que é o momento de adaptação. E ele é o momento mais sensível, geralmente, né? Quando você está saindo da sua família nuclear, que a gente aqui costuma chamar, dentro do segmento de moradia universitária, que é um segmento, de novo, né, novo no Brasil. A gente aqui na Olivia começou as operações em 2012. Ainda é muito novo, né? Já aprendemos muito, mas ainda é muito novo. Então, esse momento é muito chave da adaptação. Então, seria isso, o cuidado com a informalidade nessa adaptação, nessa chegada, mas e também o aspecto de segurança de qual é a infraestrutura que existe nesse espaço, né? Existe o controle de acesso, entra quem quer, existem alguns acordos mínimos, né? Algumas regras mínimas de funcionamento. Campinas é uma cidade, né, bastante grande. Barão Geraldo é um polo universitário super expressivo dentro do país. Segurança é um ponto importante, né? Assim como em São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades onde a gente opera, por exemplo. Então, circuito interno de TV com câmeras pelos espaços comuns, controle de acesso biométrico, controle de acesso facial, são todas essas coisas que adicionam valor. Vários outros espaços contam com isso. Então, fica aqui a dica para verificar se esses espaços contam com isso, com detectores de fumaça, muitas vezes. Sprinklers aí já são, né, são poucos os que oferecem. Não são todos, mas são todos pontos importantes que a gente costuma não pensar, né, mas que são relevantes na hora de você projetar, né, um espaço seguro para os seus filhos, que eles precisam estar bem, né, bem assessorados, uma estrutura nova, funcional, para não ter o tempo, né, despendido em coisas que não são o foco. De novo, o foco são os estudos e é o desenvolvimento social e acadêmico. Essa chegada na cidade é muito importante, criar sua rede de apoio, criar, né, rapidamente algumas amizades. Isso tudo facilita todo o processo de adaptação. E a adaptação, ela é chave, né, para a absorção do conhecimento e para o desenvolvimento desse jovem nessa nova cidade. Só uma última questão, Everton, você falou a respeito disso, eu fiquei pensando das pessoas que vêm aqui para morar no caso de Campinas, mas a gente também tem muita gente que vai morar na capital e às vezes até aqui de Campinas, né, e prefere até morar mesmo em São Paulo do que ficar indo e voltando todos os dias. E aí a gente está indo para uma São Paulo, uma das cidades mais populosas do mundo, né, em que os pais acabam ficando aí, né, mais espertos e meio receosos com tudo isso. Para você, né, que tem CEO de uma empresa especializada em moradia universitária, a tecnologia, ela avançou, ela melhorou muito com relação a essa questão de se escolher, de fazer todo esse trâmite, mas por outro lado também tem que ter esse cuidado também de tanta facilidade para não cair num golpe. Com certeza. Eu acho que, assim, como tudo, né, as novidades chegam para facilitar muitas das vezes, mas também existe muita informação muitas vezes. Então, acho que o cuidado mais aqui é com o tipo de informação, os portais que você se apoia e principalmente usar a tecnologia a nosso favor, né? O exemplo que eu dei da videochamada é um exemplo bastante simples e ele costuma eliminar, né, muitos problemas quando a gente está falando de aluguel de um espaço. Porque, de novo, as fotos, elas podem, né, eu tenho absoluta
certeza, eu já passei por isso, tenho certeza que você e vários dos ouvintes aqui já passaram, não só com a moradia, mas às vezes de férias, ao reservar um hotel ou espaço, você se frustra com aquilo que você viu, certo? Que é isso, as fotos ou mesmo vídeos gravados, eles foram de um momento, provavelmente foi no melhor momento daquele imóvel. Se você não tem uma gestão profissional que dia a dia acompanha esses espaços, investe em melhoria e etc., você não vai ter o espaço sempre, né, na sua melhor forma. Então, faça uma videochamada se você está avaliando um espaço que não é gerido, né, de forma profissional. É uma forma muito interessante, prática, rápida, de ver como é o espaço, né? Às vezes fazer a videochamada à noite, será que tem iluminação apropriada? Como é que é a vizinhança em volta? Será que é escuro? Será que a rua é tranquila? Será que tem um bar do lado que tem festa todo dia e meu filho não vai conseguir dormir? Não vai ter um bom rendimento na escola, na faculdade, né? Então, são detalhes importantes que mesmo à distância, com o uso da tecnologia, a gente pode se beneficiar. Enfim, e fica o convite aqui para quem, né, tiver interesse em conhecer mais desse segmento que eu represento um pouco aqui. Acho que a gente acaba colocando algumas coisas à disposição, né, do mercado que devem ajudar outros empreendedores, né, que não fazem exatamente o que a gente faz, mas a melhorarem a oferta de moradia universitária para tantos jovens, né, que vêm em busca de seus sonhos e carreiras aí. Então, quem tiver curiosidade, vai ser muito bem-vindo nas nossas 7 unidades em operação pelo Brasil. Inclusive uma em Campinas, que abre em janeiro de 24. Legal. Quero agradecer ao Everton Camarano, CEO de uma empresa especializada em moradia universitária, trazendo então essas dicas, orientações aí para os estudantes e principalmente também para os pais e responsáveis, também todos os responsáveis por esses estudantes Brasil afora aí, em busca de uma residência para continuar os sonhos. Everton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e um ótimo final de ano. Eu que agradeço, André. Feliz ano novo para todos nós. Até a próxima. Obrigado, até mais. Quer um ensino médio técnico diferente, que prepara o jovem para o mundo do trabalho e para a vida? O Senac está com inscrições abertas para o ensino médio técnico. Aqui o aluno